Revelado. Faxineira pobre é a herdeira surpreendente que milionário nunca imaginou encontrar. Maria acordava todos os dias antes do sol nascer, o cheiro do pão quente misturando-se com o aroma do café fresco. Era um ritual simples, mas nela carregava sonhos maiores. A cidade de São Paulo, com suas luzes brilhantes e arranha-céus imponentes, era um mundo que parecia distante, quase inalcançável. No luxuoso escritório de advocacia onde trabalhava como faxineira, a rotina era cansativa, e os olhares de desprezo dos advogados tornavam seu dia ainda mais pesado. Sentia-se invisível, como uma sombra no meio de tanta ostentação. Mas Maria carregava dentro de si uma força indomável. Com seus 2 filhos, ela se conversava sobre sonhos enquanto jantavam em sua pequena casa no subúrbio. Decoravam a mesa de madeira simples com sorrisos e histórias, falando sobre um futuro distante onde as dificuldades ficariam apenas na memória. O amor que sentiam uns pelos outros era mais forte que qualquer barreira que a vida impusesse. Certa tarde, ao limpar um dos escritórios, algo a chamou a atenção. Um baú, empoeirado e esquecido, despertou sua curiosidade. Ao abrir, Maria encontrou documentos antigos, e seu coração disparou ao ler que era a única herdeira de uma fortuna deixada por um parente distante, um milionário que ela nunca conheceu. A emoção tomou conta dela, fazendo com que lágrimas de esperança brotassem de seus olhos. Finalmente, algo bom! Pensou. Mas à medida que a notícia se espalhou, a realidade se tornava amarga. Os olhares dos colegas mudaram, de desprezo para dúvida. Como uma faxineira pode ser herdeira? Sussurravam entre si, e Maria sentia suas mãos trêmulas enquanto tentava ignorar o desdém. O mundo das elites parecia mais opressor do que nunca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Desafiada, Maria decidiu lutar por seu lugar. O momento decisivo se aproximava, uma reunião em que ela seria apresentada ao conselho de administração do escritório. A sala, repleta de pessoas engravatadas e com expressões céticas, a intimidava. Mas havia uma chama dentro dela. Ao entrar, sentiu o coração acelerar, a respiração descompassada. Aqueles olhares de desdém poderiam matá-la, mas ela se lembrava de seus filhos, de cada sacrifício que fizera para que tivessem um futuro melhor. Com um nó na garganta e o olhar firme, Maria se preparou para falar. Eu sou mais que uma faxineira. Estou aqui porque lutei e nunca desisti de dar um futuro melhor aos meus filhos. E com isso, um silêncio profundo tomou conta da sala. O que seria, então, sua nova vida? Esta era apenas a primeira batalha de uma guerra que ela já havia vencido antes, mas a luta por reconhecimento estava apenas começando. O que aconteceria a seguir? Maria observava cada rosto à sua frente, tentando não se deixar levar pela ansiedade. A sala de reuniões, fria e impessoal, parecia sufocá-la um pouco mais a cada segundo que passava. Um homem de cabelos grisalhos e presença imponente se levantou, interrompendo o silêncio. Ele olhou para ela com uma expressão de curiosidade, mas a desconfiança ainda era evidente. Então, você é a herdeira, disse, como se a frase estivesse sendo engolida por um eco. Ela sentiu o coração disparar, um turbilhão de emoções agitando seu interior. Sentiu a necessidade de se afirmar mais forte do que nunca. Sim, sou eu, respondeu, controlando a voz para que não tremesse. E não sou apenas uma faxineira. Sou mãe, sou filha, sou alguém que sempre lutou. O murmúrio na sala era palpável. Algumas vozes murmuravam, outras faziam comentários cruciais. Uma faxineira no meio de nós? A incredulidade dela estava estampada no rosto de tantos. Maria fechou os olhos por um instante, buscando coragem. Era o momento de transformar aquele preconceito em força. Olhem,
Eu entendo que para vocês eu possa ser apenas uma presença sem importância, mas dentro de mim arde um sonho. Um sonho de dar aos meus filhos oportunidades que eu nunca tive. Ela respirou fundo, a emoção quase a derrubando. Meu trabalho pode parecer insignificante aqui, mas foi ele que me ensinou a ser perseverante, a não desistir diante das dificuldades. O homem da gravata, que parecia ser o advogado sênior, fez uma menção de respeito com a cabeça. Finalmente, ela fala de coração, pensou. Enquanto isso, uma mulher com sotaque distinto, com as sobrancelhas arqueadas, observava a cena de forma intrigada. Maria notou o olhar dela e se concentrava em transmitir toda a sua luta. Eu não considero a riqueza um fardo, mas sim uma oportunidade. Não quero que esse dinheiro me defina, mas sim o que eu faço com ele e como posso ajudar minha família e minha comunidade. A sala estava em silêncio, e até mesmo os céticos começavam a olhar de forma diferente. Após o discurso de Maria, a mulher que a observava se levantou, chamando a atenção de todos. Ela tinha um jeito decidido, e isso causou um novo murmúrio. Eu sou Clara, e não posso deixar de admirar sua coragem. Nunca vi alguém se posicionar assim em um lugar tão conservador. Mas preciso alertá-la, existem muitos interesses em jogo, e não será fácil. Maria sentiu o coração apertar. Ela não queria ser um peão em um jogo de xadrez. Queria ser parte da mudança, e não apenas uma peça do tabuleiro. A resposta da plateia veio em forma de um misto de murmúrios. O que ela vai fazer agora? Eu não estou aqui para competir, disse Maria firme. Estou aqui para fazer a diferença. Quero ser uma voz para aqueles como eu. O homem grisalho a observou de forma tensa, e um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Então, está disposta a lutar? Porque isso não será fácil. Nesse momento, Maria percebeu que a batalha apenas começava. Claras divisões se formavam entre os que queriam ver seu sucesso e os que desejavam seu fracasso. Ela sabia que poderia confiar em poucos, mas precisava encontrar aliados. E enquanto a reunião prosseguia, Maria sentiu um burburinho dentro de si, um fato inegável. Ela não lutaria apenas por ela, mas por todas as mulheres que um dia foram desvalorizadas, que como ela, carregaram seus sonhos nas costas. No fundo da sala, Clara observava com um semblante de determinação. E então, um inesperado ali apareceu, alguém que prometia dar ainda mais emoção a esse enredo. Maria, ela chamou. Os olhares se voltaram para a mulher. Acho que você pode precisar de um advogado. Eu quero ajudar. Seria essa a ajuda que Maria precisava ou apenas mais um emaranhado de segundas intenções? A roda da fortuna começava a girar novamente, e ela mal podia imaginar até onde esse giro a levaria. Maria já havia dito tudo o que precisava, mas nem todas as vozes na sala estavam a seu favor. O homem grisalho cruzou os braços, sua expressão endurecendo como uma rocha. Seus olhos, antes curiosos, agora brilhavam com uma suspeita ardente. E você, Clara, acredita que isso é uma boa ideia? Estamos falando de muito mais do que simples simbolismos aqui, ele falou, sua voz ressoando com desprezo. Clara não hesitou. Ela se virou para ele, desafiando seu olhar. Acreditar no potencial de alguém é o primeiro passo para a mudança. E isso não é apenas uma história de herança, é uma oportunidade de fazer a diferença. Não devemos fechar os olhos para o que pode ser construído. O murmúrio na sala cresceu, enquanto Maria, no fundo, se sentia como se estivesse sendo arrastada por um rio revolto. Por um lado, estava a esperança de um futuro que nunca imaginou ter, por outro, as correntes de desconfiança que quase a faziam hesitar. Ela respirou profundamente. As palavras de Clara serem tão inspiradoras apenas aumentavam sua determinação. Sabia que não poderia dar um passo atrás agora. Aquele momento era seu e fazia parte de algo maior. Eu não estou aqui apenas para herdar dinheiro, disse Maria com firmeza, direcionando-se a todos na sala. Estou aqui para construir um legado. Um legado que envolve todos nós. As histórias que nós, trabalhadores, carregamos não podem ser apagadas ou ignoradas. Um homem, que até então permanecia calado em seu lugar, levantou a mão, o que foi o sinal para que todos ficassem quietos. E se você não conseguir fazer isso acontecer?
Como você pretende lidar com as adversidades que estão por vir? A pergunta pairou no ar, e Maria sentiu um frio na barriga. As palavras dele eram verdadeiras e duras. Nada na vida dela foi fácil, e a jornada que se apresentava parecia ainda mais desafiadora. Mas neste exato momento, lembrou-se de seus filhos. Eu já enfrentei muitas dificuldades, ela declarou, agora com a voz embargada pela emoção. E, todas as vezes, eu me levantei. Eu sei que não será fácil, mas eu tenho paixão. E com paixão, eu posso mover montanhas. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor, todos processando o que acabará de ouvir. Clara sorriu, olhando para Maria com uma satisfação que beirava a admiração. Mas o homem grisalho seguia cético, sua expressão não se alterando. A reunião foi retomada, e logo discussões fervorosas começaram a surgir sobre o que Maria traria para o testamento que a aguardava. Comentários sobre um fundo comunitário, gastos com educação, palestras sobre igualdade, tudo isso invadiu o auditório e ecoava em sua mente. Ao final do dia, todos se levantaram para se despedir, mas Clara se aproximou de Maria novamente. Você fez um ótimo trabalho. Mas, por favor, não confie em todo mundo aqui. Nem todos têm boas intenções. Maria sentiu seu estômago se revirar. Uma onda de incertezas a tomou de assalto. Sobre quem poderia confiar? E como evitar os que a cercavam com olhares de dúvida? Saindo da sala, Maria sentiu um misto de euforia e medo. Havia tomado a decisão de lutar, mas agora precisava de aliados de verdade. Sem eles, ela era apenas uma mulher enfrentando um mundo que não a aceitava. O caminho para sua próxima batalha estava começando. Mas, à medida que o dia se tornava noite, algo ainda mais crucial a abalava. Quem seria seu verdadeiro amigo neste labirinto de interesses? E, no fundo, sua mente se questionava, instigada pela insegurança, o que ela poderia perder antes de finalmente conquistar o que desejava? Maria caminhava pela calçada iluminada pela luz amarelada dos postes, seu coração acelerado e a mente fervilhando com as palavras que ainda ecoavam na sala. O peso da responsabilidade se instalava nos ombros dela como um manto pesado. A cada passo, as dúvidas dançavam em sua cabeça. Seria capaz de realmente fazer a diferença? As ruas estavam mais vazias agora. As vozes que antes a apoiavam pareciam distante, e a solidão apertava seu peito. Pensou em seus filhos. Para que tudo isso valesse a pena, precisava que acreditassem nela. Se não conseguisse se mostrar forte, como ela esperava que eles tivessem confiança? Chegando em casa, a cena a recebia como um abraço caloroso. Os brinquedos espalhados pelo chão e o cheiro do jantar que sua mãe estava preparando traziam uma sensação de normalidade. Mas sabia que a normalidade não era mais parte da sua vida. Olhou para o rosto cansado da mãe, já mais velha. Em um instante, ela viu um reflexo do que poderia se tornar alguém que se entrega, que aceita as limitações impostas pela vida. Não, Maria não queria isso. Ela se aproximou da cozinha e ajudou a mãe a servir a comida. Enquanto comiam, tentava conter as emoções. Cada garfada era um lembrete do quanto lutara por tudo aquilo. A presença dos filhos na mesa, fazendo piadas e desafios na brincadeira, a lembrava do porquê de toda aquela luta. Eram eles que a motivavam a seguir em frente. Mãe, você está pensativa hoje, disse a filha mais nova, notando o olhar distante da mãe. Maria sorriu, tentando esconder a tempestade interna. Só estou pensando em como podemos fazer um mundo melhor. Um dia, quero que vocês se sintam orgulhosos de mim. A filha franziu o senho, distraída com as colheres que batiam na mesa. Só precisamos do amor, mãe. E você sempre nos dá isso. Aquilo fez o coração de Maria aquecer como se estivesse diante de uma fogueira numa noite fria. A simplicidade da fala da filha a injetou de nova força. O amor em família era uma fortaleza e, apesar de todos os desafios pela frente, ainda existia uma chance de superar o que parecia impossível. Depois do jantar, Maria se recolheu ao seu quarto. Olhando pela janela, viu o céu estrelado e começou a sonhar. Quais seriam os próximos passos? O que significava realmente construir um legado?
Perguntas se multiplicavam em sua mente, mas uma certeza a preenchia: estava disposta a lutar por si e por aqueles que amava. Ela pegou um caderno e começou a anotar ideias. Um fundo comunitário, sim, mas como mobilizar a comunidade? Era preciso criar um evento, algo que unisse os moradores, um mutirão que mostrasse à cidade do que eram capazes juntos. Mas, enquanto fervia em suas emoções criativas, uma mensagem no celular a interrompeu. Era Clara. Maria, precisamos nos encontrar. Há algo muito importante que você precisa saber. Não é seguro. Não confie em todos. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. O que Clara poderia ter a dizer? À medida que a noite avançava, Maria sentia que estava prestes a se enredar em algo muito maior do que imaginava. O que estaria por vir? A resposta poderia ser a chave ou a ruína do que estava se formando. A escuridão parecia cheia de possíveis traições, e o brilho de seu sonho poderia estar mais perto ou mais distante do que pensava. E agora, a pergunta que surgia era clara: Maria estava realmente preparada para descobrir os segredos que poderiam mudar seu destino? Maria não conseguiu dormir. A mensagem de Clara martelava em sua mente enquanto ela revirava na cama. O que poderia ser tão importante? E por que ela deveria se preocupar com a segurança? As palavras "não confie em todos" ecoavam como um alerta, como um sussurro vindo das sombras. Na manhã seguinte, Maria fez o café da manhã como sempre, mas a mente estava longe. Ela se esforçava para manter um semblante normal diante da mãe e das crianças, que ainda estavam sonolentas e alegres com as torradas quentes. Cada risada, cada piada lançada entre os filhos, parecia distante, como se estivesse assistindo a um filme ao invés de vivê-lo. Assim que pôde, escorregou para o quarto e pegou o celular. As mensagens de Clara eram curtas, mas estavam repletas de carga emocional. Se algo aconteceu, precisamos nos encontrar hoje à tarde. O convite parecia uma linha tensa que ligava suas vidas, pulsando com a urgência de algo desconhecido. Terminando o café da manhã, Maria decidiu que precisava aproveitar ao máximo cada momento com os filhos antes de sair. Pegou a guitarra velha que estava encostada e começou a tocar uma canção familiar. A melodia encheu o ambiente de calor e risos, e por um instante, as preocupações se esvaíram. Mas logo, a lembrança da reunião a aguardava, como uma sombra crescente de ansiedade. Depois que as crianças foram para a escola e sua mãe se acomodou para descansar um pouco, Maria se preparou. Vestiu uma blusa confortável, tentando se acalmar. Ao sair de casa, o clima estava quente, mas o vento leve trazia um frescor inesperado. Ao invés de se sentir ansiosa, ela decidiu aproveitar essa sensação, como se estivesse pronta para enfrentar o desconhecido. O caminho até a casa de Clara parecia mais longo do que o usual. A cada passo, sombra e luz brincavam em suas emoções. A comunidade que havia sonhado em unir agora parecia um labirinto de incertezas. Ela precisava saber a que se referia Clara, e mais importante, de quem deveria desconfiar. Clara estava em frente à porta, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava alívio e medo. Assim que Maria chegou, a amiga puxou-a para dentro rapidamente, olhando em volta, como se temesse ser vista. "Você não vai acreditar no que eu descobri", Clara disse, fechando a porta com força. O coração de Maria disparou. Com um gesto frenético, Clara trouxe uma pasta cheia de papéis amarelados. Ao abrir, Maria viu documentos que pareciam registrar transferências de propriedade, contratos e uma assinatura que ela reconhecia bem. "Esses documentos são sobre um testamento." Clara gaguejou, as mãos tremendo. "É do milionário que morreu há alguns meses. Ele tinha uma ligação com a sua família, uma ligação que ninguém conhecia." As palavras cortaram o ar como uma faca. As informações se enredavam em sua mente confusa, cada pedaço uma pergunta sem resposta. "O que isso tem a ver comigo?" Maria conseguiu perguntar, sentindo um frio na espinha. Clara hesitou, puxando um arquivo menor da pasta. "Ele deixou uma herança. E você pode ser a única herdeira." Aquele momento suspenso entre elas parecia vasto, cheio de possibilidades e ameaças. Maria sentia suas pernas tremerem.
Era uma reviravolta inimaginável, um convite para um mundo onde poderia ser mais do que uma mulher simples, uma faxineira, mas isso também poderia envolver perigos que ela jamais sonhara. Maria respirou fundo, seu coração acelerado carregando todas as incertezas. O que isso significaria para sua vida e para a vida de seus filhos? E, mais importante, a quem ela poderia realmente confiar nesse novo jogo? E ao olhar nos olhos de Clara, percebendo que sua amiga parecia tão perdida quanto ela, a pergunta ecoava em seu coração: até onde Maria estava disposta a ir para descobrir a verdade e proteger aqueles que amava? O silêncio na sala de Clara era denso, quase palpável. As paredes pareciam se aproximar, e Maria sentiu um frio na barriga. Como poderia ser isso verdade? A imagem do milionário, um homem que ela nunca conheceu, se tornava mais concreta a cada nova frase que Clara pronunciava. Maria, você tem que entender, Clara começou, segurando a pasta como se fosse um tesouro. Ele deixou isso muito claro. Existe um legado, um patrimônio, e há pessoas que vão querer isso. Maria apertou os lábios, sua mente uma confusão de pensamentos. Quem seriam essas pessoas? O que significava ser uma herdeira? Tudo parecia tão distante da sua vida simples, tão distante da rotina mundana da sua casa. Mas a dor do desconhecido havia se instalado em seu peito, como uma onda prestes a arrebentar. Eu não entendo, por que ele me escolheria? Nunca tive nada a ver com ele. Suas palavras saíram como um sussurro trêmulo. Ele tinha um vínculo com sua mãe, algo que ela nunca contou a ninguém. Eram amigos muito antes de você nascer, e ele sempre acreditou que você seria alguém especial. As palavras de Clara ecoaram na sala. Especial. Uma gota de esperança brotou dentro de Maria, mas rapidamente foi abafada por uma onda de preocupação. O que isso significava para os seus filhos? Poderia isso mudar suas vidas ou seria só mais um risco que ela teria que enfrentar? Clara, percebendo a confusão, entendeu que precisava ser mais clara. Maria, isso pode ser a sua chance de ter uma vida melhor. Pense nos seus filhos, uma escola melhor, um futuro melhor. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria. Ela pensou nos sonhos que sempre tinha para eles, uma casa com um quintal, viagens em família, uma vida sem preocupações. Mas e o preço disso? A dúvida estava na ponta da língua, e ela hesitou antes de perguntar. Mas e se houver pessoas que querem isso de volta? E se eu não estiver segura? A expressão de Clara se firmou. Precisamos descobrir tudo isso. Se há uma herança, pode haver proteção. E também ameaças. Mas você não está sozinha. Vamos encarar isso juntas. O calor da determinação que surgiu em Clara fez Maria sentir algo novo dentro de si. Era como se as amarras da sua vida cotidiana estivessem começando a se soltar, revelando um mundo maior que exigia coragem e força. Ela sabia que estava à beira de algo importante, e a adrenalina começava a pulsar nas veias. Maria olhou para a pasta aberta à sua frente. A herança estava ali, um enigma incompleto que esperava ser desvendado. Olhando nos olhos de Clara, decidiu que era hora de agir. Se houvesse algo a descobrir, ela não poderia se deixar paralisar pelo medo. Então, o que fazemos agora? A pergunta saiu de seus lábios, quase como um desafio. Primeiro, precisamos ir à cidade e buscar informações sobre o testamento. É hora de entender tudo isso de verdade. Ao se levantarem para sair, o telefone de Clara tocou. Ambas trocaram um olhar rápido. Clara atendeu, e sua expressão mudou rapidamente de confusão para pavor. O que foi? Maria perguntou, o coração acelerado. Eu não sei. É alguém que sabe sobre nós, sobre a herança. Maria sentiu o medo tomar conta novamente, como uma nuvem pesada encobrindo a luz do sol. A voz do interlocutor do outro lado da linha ficou mais clara. A mensagem, porém, era um sussurro de ameaças. Você pode ficar muito perigoso, Maria. Cuidado com quem confia. O telefone foi desligado abruptamente, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Maria olhou de novo para Clara, a confusão misturada com uma nova layer de tensão. Clara, o que está acontecendo? O que nós nos metemos?
E naquele instante, Maria percebia que sua vida nunca mais seria a mesma, enquanto um pensamento pairava na sua mente: até onde ela iria para proteger sua família desse novo mundo? Ao mesmo tempo em que se sentia viva como nunca, a pergunta ecoava no seu coração: quem se esconderia nas sombras e o que ela estava prestes a descobrir? Maria sentiu um frio na espinha. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e o ar estava carregado de uma preocupação que a envolvia como uma neblina densa. Clara, com a expressão firme e decidida, parecia uma âncora na tempestade de emoções que a cercava. Precisamos sair daqui, agora! Clara disse, apressando o passo em direção à porta. Maria hesitou por um breve momento, a dúvida e o medo se apresentando como sombras em sua mente. O que exatamente estava em jogo? Mas o olhar de Clara, intenso e envolvente, a fez seguir. O mundo exterior parecia ameaçador e desconhecido, mas ela sabia que cada passo poderia ser uma chance de mudar sua vida e de seus filhos. Assim que saíram, uma lufada de ar fresco as envolveu, mas não conseguiu dissipar a tensão que pairava no ar. As ruas da cidade, normalmente tranquilas, pareciam ter ganhado uma nova dinâmica, como se algo estivesse prestes a acontecer. Maria trocou um olhar preocupado com Clara. O que devemos fazer agora? Perguntou, tentando manter a voz firme. Primeiro, vamos à casa do advogado dele. Ele é a chave para tudo isso. Precisamos entender o testamento e, principalmente, o que está realmente acontecendo, respondeu Clara, com uma determinação que impressionava. Durante o trajeto, Maria sentiu como se estivesse deixando para trás não apenas a sua casa, mas também uma parte de quem ela era. Ela olhou pela janela do carro e viu as pessoas seguindo suas rotinas, sem saber que a vida delas poderia ser tão diferente, cheia de desafios e incertezas. E, no entanto, ela não podia voltar atrás. Seus filhos eram sua prioridade e fazer o que era certo a respeito do legado de seu pai biológico agora pesava sobre seus ombros. Após alguns minutos de viagem, chegaram ao escritório do advogado. O prédio imponente era um símbolo do que poderia vir. Maria respirou fundo antes de entrar. O elevador subiu lentamente, aumentando a ansiedade que a dominava. Ela estava prestes a entrar em um novo mundo, e a ideia lhe dava vertigem. Clara pressionou o botão da porta e, quando elas entraram, o ambiente estava repleto de estantes repletas de pastas e documentos. Parecia um labirinto. O advogado, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um terno impecável, as aguardava. Olá, Maria. Clara. Eu sou o Dr. Mendes. Vamos conversar sobre o que vocês precisam saber, disse ele com uma voz suave, mas autoritária. Maria engoliu em seco, nervosa. Era a primeira vez que alguém se dirigia a ela de forma tão respeitosa. Ela se lembrou das palavras ameaçadoras ao telefone e sentiu um nó na garganta. Doutor, eu não sei como isso tudo funciona. Não sei o que devo esperar, começou Maria, o tremor em sua voz denunciando seu estado emocional. O advogado acenou com a cabeça, compreendendo a confusão que a envolvia. Entendo. Uma herança pode trazer não apenas benefícios, mas também complicações. Esse é um tema delicado, e outras pessoas podem, de fato, se inserir nessa história. Porém, é importante que você saiba que tem direitos. A frase ressonou dentro de Maria, fazendo seu coração acelerar novamente. O que isso significava para ela? O que ela poderia realmente ter, e a que custo? Enquanto ouvia o Dr. Mendes explicar o processo, sua mente vagava. As imagens de seus filhos sorrindo, brincando em um quintal, tudo isso parecia tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Você precisa se preparar, Maria. A vontade do seu pai envolverá mais pessoas do que você pode imaginar. O que ele deixou pode ser valioso, mas não será simples. Aquelas palavras eram como um eco dentro dela, preenchendo o ar com um peso que a deixava inquieta. Abrindo a porta para um mundo desconhecido, Maria se perguntava se estava pronta para enfrentar tudo o que estava por vir, as promessas e os perigos. Enquanto o advogado continuava a falar, uma sensação de urgência a invadiu. Ela olhou para Clara, que a incentivava a seguir em frente. E se a vida que apenas poderia sonhar estivesse ao alcance de suas mãos, mas escondida entre sombras e ameaças?
A tensão pairava no ar. A decisão estava prestes a ser tomada. Maria precisava escolher, seguir em frente e descobrir a verdade, ou recuar e deixar tudo para trás. Qual seria sua escolha a partir daquele momento? Quando Clara terminou de ouvir as palavras do Dr. Mendes, Maria percebeu que estava em um ponto de virada. Todo o peso da situação, a responsabilidade pela herança e a possibilidade de um futuro diferente agora lhe eram apresentados com clareza. Então, você está dizendo que pode haver outras pessoas envolvidas? Perguntou Maria, com a voz baixa, tentando processar tudo. O advogado assentiu. Exatamente. Isso inclui possíveis herdeiros que podem contestar o que você tem direito. A sua luta pode ser mais complicada do que você imagina. Isso a atingiu como um soco no estômago. Maria sempre acreditou que sabia quem era sua família, que tudo o que precisava estava ao seu redor. Mas agora, um novo mundo se abria diante dela, repleto de incertezas e desafios. O que precisamos fazer primeiro? Perguntou Clara, decidida a dar um passo à frente. Dr. Mendes pegou uma pasta que estava à sua frente e abriu, mostrando documentos preenchidos com nomes e assinaturas. Precisamos estudar o testamento e encontrar pistas sobre as intenções do seu pai. Isso pode nos ajudar a entender quem mais estará na disputa pela herança e quais são os bens envolvidos. Maria sentiu o coração acelerar. A ideia de entrar em uma batalha legal por algo que poderia garantir um futuro melhor para seus filhos fazia seu sangue ferver. Mas ao mesmo tempo, a imagem de um pai desconhecido a deixava insegura. Que tipo de homem ele foi? O que ele desejava para a sua vida? Podemos confiar nesse advogado? Sussurrou ela para Clara, apreensiva. Ele é bem recomendado, Maria. Acredito que ele possa ajudar. Vamos em frente, Clara respondeu, sua voz carregada de encorajamento. Maria sentiu, decidida. A vida a tinha ensinado a lutar, e se aquela era a oportunidade de mudar a trajetória da sua vida e de seus filhos, então ela não iria recuar. Uma suave determinação começou a se formar dentro dela. À medida que o Dr. Mendes continuava a explicar os detalhes legais, Maria sentia-se mais presente, como se cada palavra estivesse acendendo uma luz em seu interior. Ela não poderia mais ser a mesma mulher que apenas aceitava seu destino. Esse era o começo de uma nova história. Após longos minutos de conversa, Dr. Mendes se levantou, vai até a janela. Ele estava prestes a dar uma novidade que poderia mudar tudo. Maria, há algo mais que você precisa saber. O seu pai, ele deixou uma carta para você, escrita especialmente para este momento. O mundo ao redor de Maria parecia ter parado. Uma carta? O que poderia conter lá dentro? Quais seriam as palavras de um homem que ela nunca conheceu, mas que de alguma maneira, tinha um impacto tão profundo em sua vida? Onde está essa carta? Perguntou Maria, com a voz quase suplicante. Ela está entre os documentos da herança. Mas preciso avisá-la, o conteúdo pode ser revelador, e talvez até doloroso, respondeu o Dr. Mendes, voltando seu olhar sério para ela. O coração de Maria disparou. Ela queria saber, mas ao mesmo tempo a incerteza a paralisava. O que ele poderia ter deixado para ela? Poderia ser esperança, ou um abismo mais profundo de segredos familiares. Clara segurou a mão de Maria, transmitindo apoio silencioso. Vamos juntas, independente do que vier, garantiu ela, com firmeza. Maria engoliu em seco. Esse era o momento de decisão. O que será que a aguardava na carta? Poderia ser o traço que ligaria sua história a um futuro inesperado. Vamos abrir essa carta, decidiu Maria, determinada a enfrentar o que quer que estivesse por vir. Enquanto Clara e Maria se preparavam, uma pergunta a assombrava. E se, ao abrir aquela carta, tudo mudasse para sempre? A sala estava silenciosa, apenas o som do coração de Maria quebrando a tranquilidade ao fundo. Clara, ao seu lado, não a deixava sozinha. Ambas sabiam que estavam prestes a descobrir algo monumental. O Dr. Mendes, que antes parecia tão seguro, agora tinha uma expressão de expectativa misturada com preocupação. Maria olhou para a pasta que continha a carta, seus dedos tremendo ligeiramente. As palavras que ela poderia ler a qualquer momento poderiam mudar tudo.
Ela respirou fundo, buscando força no passado, nas lutas que enfrentou por sua família. Você está pronta? Perguntou Clara, com a voz quase um sussurro, como se temesse interromper o momento. Não tenho outra escolha, respondeu Maria, tentando transmitir coragem. Vamos em frente. Com um movimento lento, o advogado começou a retirar os documentos. O papel amarelado da carta parecia carregado de segredos. Poderia aquela folha simples conter as chaves para um futuro que ela nunca imaginou? A tensão no ar era palpável. Assim que a carta foi retirada da pasta, o olhar de Maria fixou-se nela como se a folha tivesse vida própria. Um ímpeto de ansiedade a invadiu. O que o pai poderia ter escrito? Desculpe por não estar aqui? Eu te amo? Ou talvez algo que a deixasse mais confusa do que já estava. O doutor Mendes, respeitoso, entregou a carta a Maria. Ela hesitou, olhando para Clara uma última vez, buscando apoio. Clara fez um gesto encorajador, piscando ligeiramente, como se dissesse, você consegue. Maria tomou a carta com firmeza, sentindo a textura do papel sob seus dedos. Um calafrio a percorreu assim que começou a abrir. As palavras surgiram lentamente diante de seus olhos. Cada letra pareceu ecoar em sua mente, como se a voz do pai estivesse sussurrando seus segredos mais guardados. Ela leu em voz alta, hesitante. Querida Maria, se você está lendo isso, significa que o momento que eu tanto temia chegou. A voz de Maria falhou momentaneamente. Clara a encorajou a continuar, apertando levemente sua mão. Eu não estive presente como deveria. Tudo o que eu fiz foi para proteger você, embora não tenha conseguido me manter perto. A vida nos levou por caminhos diferentes. Maria engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. O que estava acontecendo? As emoções a sufocavam. O que esse homem queria dizer a ela? Eu deixei herança porque sabia que você poderia usá-la para algo mais importante, cuidar da sua família. Esse foi sempre o meu desejo. Os olhos de Maria brilharam com lágrimas, sentindo um turbilhão de emoções. O que sua vida poderia ter sido se ele tivesse estado ali? A raiva misturada à dor elogiam um momento de fragilidade e vulnerabilidade. Espero um dia que você possa entender os meus motivos, e quem sabe, me perdoar. Aconteça o que acontecer, você é a primeira e verdadeira herdeira do meu legado. Cuide bem do que você tem até aqui. Maria interrompeu a leitura, ofegante. As palavras eram como facas que cortavam seu coração. Por um lado, havia um chamado à ação, uma oportunidade, por outro, uma ferida aberta, uma ausência que a acompanhou pelo tempo. O que ele quis dizer com isso? Perguntou, olhando para Dr. Mendes, esperando encontrar alguma resposta enquanto enxugava as lágrimas com a parte de trás da mão. Isso pode significar que você não é a única herdeira. Pode ter outros, e isso complica ainda mais a situação, respondeu ele, a seriedade de suas palavras pendendo no ar. O que Maria não esperava era que, ao abrir a carta, além do vazio de um pai ausente, ela estaria abrindo uma caixa de Pandora. O que mais havia por trás disso? Quais segredos e herdeiros poderiam emergir dessa nova realidade? Então, o que faremos agora? Clara perguntou, seus olhos fixos nos de Maria, sentindo o peso das decisões que viriam. Maria respirou fundo. O jogo agora tinha mudado e a batalha recém começava. Ela não só precisava entender quem era aquele pai, mas também descobrir quem poderia estar lutando por esse legado. O futuro dela e dos filhos dependiam da próxima decisão. Precisamos saber quem são essas pessoas. Minha luta não é apenas pela herança, mas por um futuro e pela verdade, declarou Maria, uma nova determinação brotando em seu olhar. Enquanto as murmurações de incerteza a envolviam, uma nova pergunta pairava no ar: quem seriam os outros herdeiros e o que Maria estaria disposta a enfrentar para garantir seu lugar? Maria olhava fixamente para a carta, o coração pulsando forte. O peso das palavras de seu pai a atingia como uma onda devastadora, isolando-a dos sons do escritório. A verdade estava diante dela, clara como a luz do dia, mas cheia de sombras. Precisamos descobrir quem mais está envolvido, disse Clara, quebrando o silêncio. Sua voz agora era decidida, um espelho da determinação emergente dentro de Maria.
Verdade, respondeu Maria, sentindo uma nova energia correr pelas veias. Eu não vou deixar que a vida me diga quem eu sou ou o que eu posso ser. Meus filhos precisam de um futuro, e eu vou lutar por isso. Dr. Mendes observou as duas, admirando a transformação de Maria. Ele sabia que a jornada dela apenas começava, e que o caminho seria árduo, mas ele também acreditava que a coragem dela poderia surpreender a todos. O primeiro passo é investigar onde estão essas pessoas que podem ser herdeiras, sugeriu o advogado. Podemos começar pela documentação que ele deixou e verificar se há registros de parentesco. Maria assentiu, sua cabeça cheia de ideias. O avô que nunca conheceu, o tio que poderia existir, e qualquer pessoa conectada ao milionário que pudesse reivindicar uma parte da herança. Cada nova informação era uma pista que a encaminhava para um mistério. E eu não vou apenas agir dentro dos limites do que os outros esperam. Maria afirmou, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Quero que esse legado faça diferença na vida das pessoas. Clara sorriu, absorvendo a garra no olhar de Maria. Então, vamos trabalhar nisso. Podemos organizar um evento comunitário. Um daqueles mutirões que você tanto ama. Isso pode ajudar não só a esclarecer a sua herança, mas também a unir as pessoas ao seu redor. A ideia acendeu mais uma chama dentro de Maria. Ela pensou na comunidade, nos vizinhos que sempre estiveram ao seu lado e que podem se beneficiar dos frutos do que ela estava prestes a conquistar. Perfeito! Ela exclamou. Isso não será apenas sobre mim. Será sobre todos nós. Ao saírem do escritório, Maria e Clara começaram a planejar o evento. Juntas, listavam ideias e estratégias, como um time que se prepara para uma grande partida, e nesse jogo, o que mais importava era o amor e a solidariedade. A semana seguinte passou voando. Maria visitou o cartório, conversou com advogados, e em cada passo, sentiu a força crescendo dentro dela. A verdade era que, a partir daquele momento, ela não seria mais a faxineira invisível entre os arranha-céus. Seu nome iria ecoar de modo diferente na cidade. No dia do evento, a praça ficou cheia. Os rostos conhecidos vieram em peso, e até aqueles que antes a desprezavam se uniram à sua causa. Maria observou tudo do pequeno palco, sentindo o calor da união, e percebeu que aquele momento era mais que um ato de bravura, era um despertar. Este evento não é apenas uma celebração, começou ela, com a voz firme e clara. É uma oportunidade de mostrarmos que juntos somos mais fortes. A herança que me foi deixada significa mais do que dinheiro, é um chamado à ação. Um legado de amor, luta e verdade. As palmas ecoaram na praça, misturando-se às vozes de apoio que cresciam a cada palavra. Maria viu seus filhos entre a multidão, sorrindo, e a alegria os preenchendo como um bálsamo. Mas nem tudo era perfeito. No fundo, ela sabia que novos competidores surgiriam, e a ameaça permanecia latente. Ao final do evento, enquanto as pessoas se dispersavam, algumas figuras estranhas começaram a surgir nas sombras. Maria percebeu que a batalha estava longe de acabar. Maria! Uma voz grave chamou. Era o homem grisalho do escritório de advocacia, agora acompanhado de 2 outros homens. Precisamos conversar. O coração dela disparou. Era isso que temia. Era hora de confrontar o desconhecido que ameaçava desestabilizar tudo o que conquistara. O que vocês querem? Perguntou, com firmeza, embora o pavor não conseguisse escapar de seus olhos. Queremos discutir seus planos e as reivindicações de sua herança. Essa não é uma luta simples, Maria, o homem disse. A frieza em sua voz tornava a conversa ainda mais tensa. Maria sentiu a adrenalina subir. Deu um passo atrás, respondeu ela, levando a mão ao lado, como se estivesse se preparando para defender o que construíra durante todo aquele tempo. Eu sei o que é lutar e estou pronta para o que vier. A tensão no ar era palpável. Aqueles homens eram um lembrete do jogo complexo que a vida havia lhe imposto. Mas Maria não ia voltar atrás. Com firmeza no olhar, ela se ergueu. Se é guerra que você quer, eu estou mais do que preparada. Não vou ceder ao medo, declarou, inflamada.
A batalha não estava apenas começando, ela havia se transformado em uma guerreira. Maria estava disposta a lutar por tudo que valorizava e, à medida que as sombras cercavam o que conquistou, sua determinação brilhava ainda mais forte. E assim, de pé, ela sentiu que, qualquer que fosse o resultado, não se importava. Sua coragem, sua luta e a força da comunidade ao seu redor eram os verdadeiros legados que a impulsionariam adiante. E nesse momento, Maria tomou a decisão mais importante de sua vida, ela não estava sozinha. Agora, enquanto se preparava para os desafios à frente, ela olhou para o céu e fez uma promessa silenciosa pela verdade, pela justiça, e pelo amor que a unia à sua família. O futuro estava à sua frente, e ela estava pronta para conquistá-lo. O que viria a seguir? As respostas a aguardavam de braços abertos, e ela não hesitaria em abraçá-las. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você também é parte dessa jornada. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa e como o comportamento de Maria impactou você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e se inspirar. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.